Olá, nós estamos agora no segundo encontro do curso de Gestão de Projetos Básico, com apoio da ferramenta Spider Project, por conta do nosso convite no primeiro Congresso Nacional de GP online, que acontece de 23 a 28 de julho. Nessa segunda etapa, no nosso segundo encontro, nós temos que tentar descobrir ou debater como fazer. Nós iniciamos o entendimento do projeto como um empreendimento único e nós também falamos que precisávamos escrever o que era para fazer, o que não era para fazer, o que está incluso, quais são os trabalhos necessários. Bom, definimos os pacotes, definimos os elementos principais, agora temos que dizer ou contar com uma equipe que tem uma experiência boa de como fazer cada um daqueles blocos, cada um daqueles pacotes. Nesse encontro, nós vamos discutir a montagem da produção, a lista de atividades que é necessária, a lista de ações produtivas para produzir os produtos, e incluir alguns marcos de controle, porque os marcos são elementos que definem pontos que podem ser monitorados, interessantes de ser monitorados, e por conta disso garantir o sucesso. E vamos falar também que nessas atividades nós temos atributos de identificação, mas também nós temos elementos que restringem o seu desenvolvimento. Restringem, limitam, atrapalham, não deixam fluir como de repente a grande maioria deseja. Uma vez que a gente já tem as atividades e suas características, seus detalhes e restrições, nós vamos partir também para promover o sequenciamento lógico, ou seja, quem faz o que dentro de um processo e entrega para quem continuar fazendo o que, e a sequência de atividades com certeza vai ser o caminho de produção desses produtos que nós identificamos na primeira aula, no primeiro encontro. E vamos comentar aqui sempre com a ferramenta que pode ilustrar os resultados. Como nós vamos sempre falando, o nosso trabalho todo está dentro do livro Referência e nós estamos agora na unidade 4, onde vamos trabalhar os atributos e os elementos restritivos da nossa lista de atividades produtoras. Para você entender melhor, a gente copiou do nosso livro que existe uma série de processos que pretendem construir elementos para nós administrarmos os prazos do projeto. Sabemos o que fazer, agora vamos trabalhar como e quando as coisas vão acontecer. Vamos, em particular, agora discutir a definição das atividades e a sequência de produção dessas atividades. Dentro do material você vai encontrar um mapa de produção, onde você vai ter um passo a passo de como trabalhar esse grupamento de atividades produtoras e como reunir equipes de especialistas para isso. Mas, de qualquer maneira, a gente já pode dizer que a lista de atividades ela vai ser produzida por aqueles que entendem da produção das partes que nós já definimos como parte do nosso escopo de trabalho. E se as atividades aparecem, é importante lembrar que elas aparecem como uma atitude, como uma ação. Então, elas deveriam ser expressas por verbos. Se na aula passada, se no encontro passado nós falamos que as coisas são representadas por substantivos, para torná-las mais tangíveis, as ações aqui como verbo no transitivo, elas apresentam uma proposta de fazer, cortar, elaborar, estruturar, e esse conjunto vai, claro, levar à conclusão da produção de todos os nossos pacotes. Como nós temos verbos e temos atividades assim um tanto quanto sucintas, elaborar projeto, construir piso, instalar eletricidade, instalar canalização, tubulação. Então, seria importante que nós também resgatássemos o conceito de atributos. Então, atributos são aqueles que complementam os elementos do nosso trabalho, da nossa estruturação. Então, nós temos, assim,
como atributos principais a identificação, uma identificação codificada para acompanhar a estrutura de tópicos que nós já começamos a construir na estrutura analítica do projeto, ou seja, o produto vai ser a cabeça de uma série de atividades ou o produto vai definir o elemento principal e os subitens, os subtópicos dentro dessa codificação única, que é o código da EAP. A descrição é um nome sucinto, mas é importante lembrar que essa descrição leva também a um dicionário, a uma anotação, onde detalha mais o conteúdo. Nós vamos ver mais na frente que é possível, em uma ferramenta, até mesmo no Excel, colocar a atividade sumária como entendimento para quem lê, a codificação para não confundi-la com outra atividade semelhante em todo o trabalho do projeto, mas a descrição detalhada ou dicionária é muito importante. Se nós estamos falando em atributos e a atividade ela não fica sozinha, predecessoras e sucessoras é um conceito muito forte, natural, que a gente encontra na área de gestão. Predecessora precede, sucessora sucede e significa dizer que a cada atividade produtora, a cada ação, a cada verbo, vem uma, normalmente, que sucede na continuidade da sua produção e provavelmente uma que precede e promoveu algum trabalho de construção para entrega em continuidade. Então, esses dois elementos, predecessores e sucessores, apontam para as atividades ou para a atividade que antecede e sucede, formando essa cadeia, essa rede, esse trabalho de produção. Mais um atributo que deve ser anotado. O sistema ou o próprio gestor precisa saber o que vem antes, o que vem depois, para ele programar os prazos e os recursos. Outro recurso, outro atributo, e aí já passamos para um atributo não muito descritivo, mas já passa a ser restritivo, são datas impostas. Uma atividade pode ter a característica de não poder iniciar antes de uma data por conta de um compromisso, por conta de um contrato, por conta de um recurso que não está disponível, ou uma atividade pode ser desejada não terminar após uma data. Essas datas impostas são atributos restritores. Restrições e premissas, já comentamos isso como elementos do entendimento do trabalho, mas restrições e premissas também acontecem para orientar a produção. Embora se saiba como fazer o trabalho, por vezes, em determinadas condições, ambientes ou até mesmo características do projeto, não se pode fazer como se quer ou não se pode fazer como se fez, ou se considera que vai se fazer, ou seja, restrições e premissas são condições específicas das atividades e particularmente específicas das atividades de um projeto. A mesma atividade pode estar com maior liberdade em um projeto, menos restrições em um projeto e mais em outras. Duração estimada é o prazo que nós estimamos para realizar aquela atividade produtora. A duração estimada é caracterizada aqui também como uma restritora, porque depende, a duração não é aquela que a gente normalmente deseja, mas é aquela que a gente consegue promover por conta dos outros elementos, dos outros atributos que vão acabar restringindo essa nossa duração estimada. Podemos estimar de várias maneiras, por experiência, por tabelas, por semelhança, mas ainda assim vamos caracterizar aqui que é mais um atributo que tem uma característica restritora. Calendários são mais um atributo que traz um conjunto de informações que diz quando pode e quando não pode realizar a atividade. O calendário é aquele conjunto de datas que normalmente traz junto um conceito de fim de semana, paralisação, feriado, emenda de feriado, prorrogação de feriado, férias,
Então, é mais um atributo afeto a uma ou a outra atividade. Depende da hora do projeto, do momento do projeto. Mas lembrando mais uma vez que calendário restringe. Não se pode trabalhar quando se quer. De repente, o projeto assume calendários por conta de compromissos, condições sociais, condições locais. Então, nós temos mais um atributo que vamos trabalhar e vamos cadastrar no sistema e vamos ver os impactos que esses atributos, como eu disse, restritores, acabam trazendo ao dia mais cedo de concluir, o prazo mais curto. Então, duração, calendário, datas impostas são atributos que juntos acabam por ser elementos restritores. Outro atributo é o tipo. As atividades podem ser caracterizadas por atividades do tipo com uma duração definida e correr atrás dessa duração, uma atividade que é definida pela sua produção, a produtividade da equipe em função do volume a ser produzido acaba por definir a duração. Por mais desejo de encurtamento de prazo, a produtividade de uma equipe ou de uma máquina em face a um volume a ser produzido, com certeza define o prazo independentemente do desejo daquele que está programando o trabalho. Então, tipos de atividade, duração fixa, produtividade, uma atividade que seja de supervisão e acompanhamento, como vamos ver na frente, que é uma atividade de controle, que é uma HAMOC. Então, mais um atributo que vai ser utilizado na montagem desse trabalho de busca dos prazos do projeto. Outro atributo é que uma atividade ela pode ser feita mais rápido possível ou mais tarde possível. O mais cedo possível ou mais tarde possível vão mostrar para nós que, eventualmente, programamos uma atividade ou precisamos produzir uma atividade que não é essencial, mas é necessária. E não precisamos fazê-la tão cedo, podemos programá-la para fazer lá no fim. Programar o mais cedo possível diminui as chances de atraso. Programar o mais tarde possível diminui as chances de despesa inicial ou surpresas que ainda não aconteceram, que poderiam ser utilizadas para melhorar a atividade ou o seu desenvolvimento. Então, mais um atributo importante para o planejamento é que tipo de agendamento vamos trabalhar. O mais cedo possível, o mais tarde possível. O volume de trabalho é uma coisa importante a ser chamada a atenção aqui, porque a maioria das ferramentas não está focada no volume a ser produzido. Se nós temos uma técnica de elaboração de planejamento de prazos e cronogramas e ela apresenta o volume de trabalho como uma coisa importante, faz sentido porque o volume de trabalho define junto com o calendário, define junto com as restrições o prazo da atividade. Então, ignorar o volume do trabalho ou a unidade desse volume, 300 metros cúbicos, 2 toneladas, 400 metros quadrados, é uma temeridade no que diz respeito a boas práticas. Então, nós vamos verificar aqui na ferramenta, isso faz sentido e faz diferença, e é importante para reportar mais tarde do volume original quanto que foi realizado. O quanto foi realizado contra o volume original de trabalho vai dar a ideia do andamento da produção. O planejamento existe, estamos no planejamento, para permitir que a execução tenha uma diretriz. E uma diretriz forte que, por conta do controle produzido, volume orientado, volume esperado, nós tenhamos uma sensação de produção e de compromisso. Seguindo com os atributos, ainda temos os relacionamentos lógicos, ou seja, não apenas a informação de que existem antecessores e sucessores, mas a forma como eles se relacionam entre si.
Vamos abordar isso na frente, porque normalmente uma atividade começa após a sua predecessora ter terminado. Mas temos algumas variações e nós vamos, no outro atributo, antecipações e atrasos, detalhar isso. Às vezes uma atividade que sucede, que continua, ela pode continuar logo após a conclusão, mas ela pode continuar um pouquinho antes da sua predecessora terminar. Vamos dar alguns exemplos durante a ilustração do trabalho. Outro atributo são os recursos necessários. Embora possa parecer outro assunto, a atividade ela é produzida em função dos recursos. Ela precisa de insumos e de mão de obra ou eventualmente de recursos financeiros para ser produzida. Então, os atributos da atividade incluem os recursos que ela vai precisar para ser produzida. Esses recursos podem ser recursos mão de obra manual, mão de obra própria, ou podem ser ferramentas e equipamentos. Isso faz uma diferença, inclusive, recursos necessários como restritores, que faz uma diferença, inclusive, quando se fala na duração estimada. Então, o conjunto de duração, volume a ser produzido, produtividade, calendário e agora recursos, define em conjunto características específicas de cada atividade, especificamente num projeto. O responsável pela realização é um atributo importante que deve ser anotado para entender o canal de comunicação para tomar informações sobre o andamento, futuro andamento e produção desse material, desse produto a ser produzido. Então, o responsável é um atributo que deve ser anotado e deve ser constantemente verificado para, no futuro, garantir a comunicação previsto real. O nível org associado tem o mesmo objetivo daquela proposta que fizemos a estruturação dos nossos pacotes, quando levamos em conta que a responsabilidade da organização também se liga à produção do projeto. O dicionário já foi comentado e assim fechamos os principais atributos da atividade. Um ponto importante para nós abordarmos aqui é o conceito de marco. Marco é aquilo que, dentro de uma produção, dentro de uma sequência, dentro do nosso planejamento, marca, aponta, evidencia um lugar que deve ser utilizado para acompanhamento, para reflexão, para avaliação. Parece que essa história de marco vem dos romanos, que, com muitas estradas construídas, colocavam referências para que o andarilho, o viajante, soubesse aonde ele está, o quanto falta, o quanto já andou. É o mesmo princípio. Há marcos obrigatórios, que são aqueles que, por força de garantia de contrato ou de qualidade, precisam existir, precisam ser acompanhados e precisam ser evidenciados. Existem os marcos opcionais. Seria importante lembrar que os marcos obrigatórios provavelmente vêm dos envolvidos que querem acompanhar o andamento do projeto. Andamento no que diz respeito a um dado momento cronograma, momento fluxo de produção, que num dado momento os envolvidos querem saber como está. Lembrando que as estruturas analíticas de projeto eram para atender a diversos envolvidos, de contrato ou de produção. Agora temos interessados em acompanhar etapas, momentos. E aí o cronograma, o sequenciamento, as atividades de produção, isoladamente ou em grupo, precisam também ser acompanhadas ou prestar conta desse conjunto de produção. Os marcos obrigatórios vêm desses envolvidos e os marcos opcionais talvez sejam colocados pela própria equipe de planejamento para que ela mesma se policie no trabalho de acompanhamento e controle. Nós falamos dos atributos, demos muitos detalhes deles, mas uma coisa interessante é o tipo de atividade, como nós falamos, duração fixada, produtividade e RAM-OC. São 3 tipos básicos e podem até existir outros, mas observa que quando nós definimos que uma atividade, uma produção vai durar
uma semana, todos os recursos, todas as técnicas devem ser empregadas para que a atividade aconteça em uma semana. Nós definimos uma duração, definimos um prazo e o planejador precisa garantir que todos os recursos, todas as restrições conhecidas, todas as considerações, o calendário ajustado seja adequado para que em uma semana a equipe seja capaz de dar cabo daquela atividade, daquele trabalho. A duração é fixada pelo planejador e a equipe de execução, então, promove para que isso aconteça todos os meios. Por outro lado, como já comentamos, eventualmente nós temos uma produtividade e um volume a ser produzido. 1 metro cúbico por dia, fazendo necessário 300 metros cúbicos de escavação. Se a equipe consegue fazer 1 metro cúbico por dia, então temos que considerar que serão 300 dias. Se nada der errado, se a produtividade se mantiver, serão 300 dias de prazo de produção. Se nós quisermos encurtar esse prazo, lançamos mão de 2 equipes, cada uma fazendo 1 metro cúbico ao dia, teremos 2 metros cúbicos e, consequentemente, o prazo vai ser reduzido à metade. Se substituirmos a mão de obra por máquina, então a mesma atividade poderá ser reduzida em prazo mais ainda. É diferente do tipo anterior. Por fim, a Hammock é aquela atividade supervisória, é uma atividade que deve acompanhar outras. Ela está existindo enquanto outras existirem. Enquanto houver uma produção, essa atividade Hammock se estenderá ou se encurtará para atender à supervisão. Ela não tem uma duração definida. A duração ou prazo da atividade é consequência de outras referências. Nesse desenho, nós podemos ver que as atividades azul escura são duração fixa. E a Hammock, que é a atividade de supervisão, ela acompanha a produção e o tempo que é necessário para que elas sejam produzidas. Nesse exemplo, as atividades azul claras, elas estão, digamos assim, com a mesma produtividade, fazendo o mesmo volume, elas têm um prazo idêntico. Se por acaso a produtividade fosse maior para o mesmo volume, o prazo diminuiria. E na outra, se o prazo se estendeu, é porque para o mesmo volume, a produtividade catalogada, a atividade levantada, era menor. Com isso, nós percebemos que algumas atividades são definidas pelo planejador no seu prazo de execução e outras atividades se definem por conta dos seus parâmetros, para definir o tempo de produção de cada uma. As azuis claras são, digamos assim, elásticas por conta da sua possibilidade de aumento ou diminuição de produtividade ou de técnicas de produção, como máquina ou mão de obra. Já as azuis não, as azuis foram definidas e os recursos serão alocados, os prazos internos e as produtividades serão ajustadas para que tudo aconteça dentro do prazo previamente definido. A atividade verde vai acompanhar a mais ou a menos tempo em função dos tempos parciais da produção que ela mesma supervisiona. Nós falamos dos atributos e nós falamos dos tipos, mas agora vamos falar das ligações. As ligações são como as atividades se conectam na sua cadeia produtiva. Essa figura mostra várias atividades representadas por retângulos. E as setinhas mostram para onde vão, como vão. A atividade verde escuro precede a atividade amarela. E a atividade verde escuro, ela termina para que a amarela possa começar. É uma ligação fim
da verde escuro para início da amarela. É bem corriqueiro, é construtivo, é mais natural e poderíamos dizer que todas as outras ligações são arbitrárias. Essa seria a única ligação obrigatória. Por quê? Porque outro tipo de ligação seria quando a atividade verde escura começar, ela manda, ela determina, ela define que a atividade amarela comece também e comece junto. Essa ligação de começar junto não é encontrada na natureza, não é encontrada na forma construtiva. Ela sempre poderá ser caracterizada como uma vontade, uma arbitrariedade do planejador. Primeiro fazemos o chão e depois fazemos a parede. Fim, início, chão, parede, não tem jeito. Mas fazer a parede e ao mesmo tempo iniciar alguma outra atividade fora da casa, iniciar a parede e também iniciar a parte externa da casa é uma condição arbitrária de planejamento que define um ganho de tempo, porque estaremos fazendo atividades simultâneas e concorrentes, mas não é caracterizada como uma ligação obrigatória. Outra ligação é quando a verde escuro começa, determina que a atividade amarela termine. É uma coisa que parece estranha, muita gente não viu até hoje e diz que não viu, mas ela é utilizada sempre que queremos definir e programar atividades de apoio ambiental, de apoio social, de apoio de controle, quando a atividade amarela não faz parte da cadeia construtiva do produto. Então nós temos que a atividade verde começa e define para fins de agendamento que a amarela termine. Ora, se sabemos quando a amarela termina, sabemos quando ela deveria começar para que tudo isso funcione. Um retardo na atividade verde no seu início permitiria um retardo de início da atividade amarela proporcional. É uma ligação que deve ser usada para fins de controle de atividades de apoio e supervisão, mas não é uma atividade caracterizada como atividade ligação obrigatória. Outro tipo de ligação é quando nós dizemos que a atividade verde escura, terminando, faz com que a amarela termine também. Não faz com que a amarela termine também. Ela agenda o término da atividade amarela junto. Logo, saberemos quando a atividade amarela deveria começar. É importante lembrar que a atividade mandatória, a atividade que comanda, é a atividade verde escuro. Então, se no primeiro momento a atividade verde escuro atrasar, ela vai atrasar a atividade amarela e toda a sua sequência. Mas nas outras ligações ditas como não obrigatórias, não definidas como obrigatórias e mandatórias, a atividade verde ela vai definir um atraso na amarela, se manda começar junto. Mas a atividade verde não define por produção o término ou, de fato, o início da atividade sucessora nesse caso, apenas quando é o tipo fim-início. Por fim, como nós já falamos, a atividade RAMOC ela acontece e transcorre todo o tempo necessário para que ela foi programada. Aqui nós temos duas atividades verde e escuro dentro de uma cadeia produtiva. A amarela está fora da cadeia produtiva e ela é comandada pelo início da verde escuro inicial e do término da verde escura final. Ou seja, o início de uma atividade produtora inicia o processo de supervisão, define o início. E o término da última atividade produtora escolhida define o término da atividade de supervisão. A atividade amarela, ela depende do seu prazo, ela depende do prazo das demais. Tudo que acontecer na produção
vai refletir na atividade supervisória. Se nós já temos os pacotes e agora a lista de atividades e as ligações, então nós podemos dar um passo. Encontrar a rede de trabalho ou as redes de trabalho que vão produzir todos os pacotes, todos os produtos do nosso projeto. Se nós começamos bem na definição do que fazer, agora estamos bem em como fazer e como produzir de forma simultânea ou sequencial todos os trabalhos do projeto. É claro que nós não vamos usar referências de ferramentas como esses dois senhores que desenvolveram um método visual para entender o planejamento e o seu desenvolvimento. Essa figura aparece no trabalho do Patrick Weaver, em 2006, e eu espero que a gente trabalhe um pouco mais para frente. As ferramentas vêm para ajudar a gente a visualizar a sequência de produção com elementos gráficos, com desenhos instantâneos, e a rede de produção tem um objetivo. Ela trabalha mostrando para os envolvidos como estamos produzindo, qual a sequência de produção e como poderíamos melhorar esse sequenciamento por simultaneidade, por aumento de caminhos paralelos, mas a rede que nós conseguimos agora é um instrumento por meios modernos que nos dá manejo na administração da produção. Estamos na produção e vamos chegar a elementos mais conhecidos como esse ou como esse. É importante chamar a atenção que os dois desenhos seguintes, esse e esse, representam uma rede, mas não da mesma forma que a rede produzida pelo sequenciamento simples, desprovido de tamanhos, pesos, custos. Essa rede dá a exata noção da produção dos pacotes. Já aqui, e mais na frente, vamos detalhar, nós temos, além da sequência de produção, ideias de demora, de extensão de prazo, ideias de simultaneidade, caminhos mais longos em tempo, e eventualmente com outros atributos, caminhos mais custosos ou caminhos mais intensos no uso de recursos. Estamos então agora com as atividades listadas, seus atributos, seu sequenciamento e com uma rede pronta para trabalhar. Parece que nós paramos aqui nos pacotes e no nosso segundo encontro a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente discutiu. Então nós precisamos encontrar aqui, dentro dos nossos pacotes, nós precisamos colocar aqui as atividades. Para colocar as atividades, botão direito e incluir nova atividade. Ou, para ficar mais fácil, inserir com o teclado atividades, embaixo, basta clicar no pacote, embaixo nós vamos incluindo as atividades. Então, incluindo as atividades, embaixo de cada pacote, aqui de forma aleatória, mais para frente eu vou mostrar um arquivo já mais bem trabalhado, botão direito incluir ou apertar o teclado insert. Então nós já estamos agora com clareza vendo em cores uma estrutura analítica do projeto e branco a linha que vai assumir as atividades. Essa ferramenta, como o Primavera e outras como Astra, Power Projects, eles entendem que há uma diferença entre coisas a produzir e atividades de produção. Então, nós temos aqui linhas de coisas a produzir e linhas diferentes a caracterizar os verbos. Então, atividade 1, 2, 3, que são caracterizadas por verbo, elas herdam um número de código EAP
Mas a gente poderia, aqui apagando ou escondendo os campos, poderíamos colocar os atributos que nós comentamos. Os atributos que nós comentamos, eles são conseguidos pela mostrar coluna com o botão direito e procurar aqui, por exemplo, ASAP ALAP, mostrar que tipo de agendamento é. Outra coluna é o calendário, que nós comentamos, que é um restritor. Então, ASAP ALAP é um restritor. Calendário é um atributo restritor. Duração é com D. Duração em dias remaining. Atenção que nós estamos trabalhando sempre com remaining. É o que falta a fazer. Como não fizemos nada, o remaining falta tudo. Remaining days. Vamos colocar em dias aqui. Remaining days. Podemos colocar também outro atributo da atividade, que seria as suas anotações. Anotações, é um dicionário. Podemos colocar mais atributos daqueles que nós vimos, é o tipo DPH, para saber que tipo de atividade. De duração, é uma atividade de produção, uma atividade Hammock. Lembrando que, como falamos de atividade, nós podemos ter milestone. Então, o projeto, normalmente, inserir, nós temos dois marcos bastante conhecidos, dois milestones. A ferramenta está em inglês, mas você pode ter uma versão em português também, espanhol também. Início do projeto e o término do projeto. São dois marcos que eu diria que são obrigatórios, porque os envolvidos vão querer ver início e fim, e o fim, depois que nós programamos todo o trabalho de agendamento, o fim ele é determinado. Se o fim é determinado por uma série de atividades produtoras, por suas ligações na definição de uma grande rede de produção, então o término do projeto ele é garantível. Garantível significa que há uma meta a ser perseguida. O planejamento é estabelecido e a execução vai ser obrigada a cumprir essa programação, esse planejamento. Qualquer outro discurso é leviano e arbitrário. Seria até um bom tema para debate. E durante o trabalho de execução, atrasos e antecipações vão sendo administradas. Outro atributo aqui, mostrar colunas, seriam os predecessores. Aqui nessa ferramenta vamos ver aqui em todos os campos, predecessores, preceding activities e as succeeding activities. Onde estão aqui? Succeeding activities. Então nós temos como mover para cá, mover para lá. Esses atributos são do nosso trabalho de agendamento, do nosso trabalho de programação de atividades. Então, critério de pagamento não existe. Esconder, empresa responsável por hora não vai ter, porque se a Acme ela é responsável pelo produto, possivelmente botão direito drop down, todo mundo aqui está ligado, ou é atribuído à própria empresa. As atividades do encerramento devem ser da Acme. Eventualmente, é claro, poderíamos misturar. Essa atividade é feita por outro que não da Acme, mas da mesma maneira que nós preparamos as estruturas, a gente consegue pensar nesse tipo de classificação aqui também. Por hora, para ilustrar a ferramenta, a gente está colocando os atributos. Se é atributo da atividade, não tem nada a ver com EAP. Então, a gente pode, em Gantt, no layout, guardar um novo layout. Vou chamar aqui de 003, atributos das atividades. Para isso que eu estou montando essa estrutura. Então, se eu mover para EAP, veremos EAP. Se eu mover para
atributos, vamos ver os campos dos atributos no nível atividade. DPH, Preceding, Succeeding, Notes, Duration, Calendário, ASAP, ALAP e uma série de outros atributos que nós comentamos que nós vamos descobrindo dentro das inúmeras colunas, que na verdade são inúmeros campos que vão guardar informações. Um atributo importante que nós já falamos é o volume a ser produzido e a unidade de volume. Já comentamos, mas nós vamos falar de novo. É muito importante que as atividades tenham um registro de chão, fundações. Nesse caso é um verbo. Fazer fundações. E nós temos aqui algo em torno de, estou apenas ilustrando, 60 metros cúbicos. Se você não tem o registro do volume a ser produzido, se você não tem as restrições de produção como o calendário, os recursos que são necessários, se você não tem restrições do tipo começar mais cedo ou mais tarde, se você não tem datas fixadas, vamos dar um exemplo aqui, StartNet, não pode começar, StartNet é not earlier than, não começar antes de. Então eu teria aqui um conjunto de restrições que com certeza vão atrapalhar a produção desse volume. E se a atividade for do tipo Productivity, os recursos que forem alocados, se forem recursos de baixa produtividade, vão fazer com que a duração calculada aumente. Mas se os recursos que forem alocados forem de alta produtividade, em função do volume, do calendário, das condições, vão fazer com que a duração, o prazo de execução diminua. Então, esse modo, e como eu coloquei mais campos, eu preciso dar um reforço de salva, preserva, o que eu coloquei. EAP, assuntos de EAP. Atividades, assuntos de atividades, que eu já programei, passei, dei o tamanho todo. Observem que eu não coloquei aqui espaço para essas informações ou espaço para essas informações, simplesmente porque nós estamos falando em atributo das atividades. Nós não estamos falando de desenhos, estamos falando de datas, porque nós estamos colocando aqui o cadastro de como fazer. Aliás, o como fazer, nós não vamos informar quem vem antes na coluna do preceding, nem quem vem depois na coluna do succeeding. Nós vamos fazer isso de outra maneira. Se essa vem antes dessa, marcamos as duas, botão direito e ligamos como se fosse uma corrente. Corrente significa dizer um após o outro. Então aqui nós temos que a atividade 13 é sucedida pela 14, que é essa aqui. E a 14 é precedida pela 13. E se nós dissermos que a 24 e a 25 são juntas, ligando como uma corrente, não escrevemos aqui. Se nós quisermos olhar de forma ilustrativa como está ficando a nossa corrente, nós veríamos esse painel, que não se calcula sozinho, precisa invocar o cálculo. Deixa eu ver aqui, eu coloquei alguém Productivity, né? Deixa eu colocar aqui Duration. Novamente, nós vemos aqui o sequenciamento fim e início. Se nós quiséssemos fazer início de forma arbitrária, nós daríamos um duplo clique na atividade 14, já que a 14 e a 15 vão começar juntas, duplo clique ou propriedades, e procuraria a aba Links.
Todas essas informações estão no livro básico, com muito mais detalhes. Mas, a partir daqui, a nossa atividade 14, ela tem como sucessora a 15. Propriedade dessa sucessão. Propriedade dessa sucessão é que fim-início. Ou a gente poderia ver aqui fim-início. Não quero, eu quero início-início. Início-início. Então, início-início, ok, e mando calcular de novo. Observamos que nessa simulação de rede nós temos um predecessor, um sucessor. O segundo sucessor, ele precede a atividade 15. Ele comanda a atividade 15. Significa dizer que ao iniciar a 14, há um comando de iniciar também a atividade 15. Se nós disséssemos como atributo que a atividade 13 dura ou tem um prazo de trabalho de 7 dias. 7 dias de trabalho, não 7 dias da semana, 7 dias de trabalho. E nós temos para um 4 e para outro 9, nós poderíamos, calculando, encontrar a mesma rede, com a impressão de tamanhos que nos dão ideia de extensão de tempo. Para vermos a rede como rede, nós deixamos isso aqui e pedimos rede aqui, Activity Network. Abrindo, nós encontramos a rede. Como nós temos várias atividades sem ligação, estão perdidas, estão soltas, mas essas aqui, elas estão sequenciadas. Inclusive, nós vemos que essa precede essa, 13 precede 14, e a 14 comanda para iniciar a 15. Uma coisa importante é que numa rede, todas as atividades precisam ter um predecessor e todas as atividades precisam ter um sucessor. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Nós temos várias atividades aqui. A primeira coisa que nós modelamos é o início do projeto. Então, o início manda para a primeira atividade de produção, ela manda para a segunda manda para a terceira, e a gente pede para calcular. Essas três são sequenciadas com o botão direito, manda calcular. O fim dessa, o término dessa, manda essa começar. Manda calcular e temos aqui o sequenciamento. E a última delas, eu vou sequenciar todas aqui, marcando a primeira até a última. Eu vou sequenciar todas na forma de fim-início. Calculando, nós teríamos, encolhendo a escala de tempo, nós teríamos dois caminhos. O início manda um caminho, o início manda outro caminho. O último trabalho ou vai para alguém da produção seguinte ou vai para o término do projeto. Calculando, entendemos que o início dispara e termina. É claro que o término do projeto tem que contar que todas as produções tenham terminado. Então, aqui, manda para o término do projeto. Ou seja, o término do projeto após o cálculo reflete todas as produções concluídas em si. Se nós tivéssemos na casa dois marcos, início, casa, e depois término, casa, todos os dois marcos, nós poderíamos dizer que o início da casa ele começa aqui, o término da casa termina na 18 e vem para cá. Sendo que da atividade 9, poderíamos dizer que dispara o início da casa. É interessante observar que aqui, nesse caso, nós temos
atividade 9 mandando iniciar e atividade mandando iniciar as fundações. Seria redundante a 9 iniciar a casa, já que a iniciar a casa manda fazer as fundações. Então a gente pode tentar fazer novamente essa ligação só para invocar o seguinte: essa ligação é desnecessária. Já temos a garantia da rede fechada. A rede fechada é do início ao fim, nenhuma das atividades está sem uma predecessora ou sem uma sucessora. Todas recebem alguma coisa, produzem, trabalham, agregam valor e entregam para uma atividade seguinte. Nesse caso aqui, todas produzem, entregam, até que a última, ao concluir tudo, devolve ao término de referência. E aqui temos um término de referência que deveria ir para fechar a rede, também para o término do projeto. Quando nós fazemos o cálculo e voltamos na busca da rede, nós encontramos agora um pouco bagunçado, mas a gente pediu para arrumar. Aqui nós vemos atividades dentro do pacote. Atividades dentro do pacote, o pacote dentro do pacotão. Aqui nós vemos somente a rede. Se eu reduzir um pouco mais, nós conseguimos perceber que do início ao fim há uma linha de produção paralela, inclusive, uma produção aqui, onde todos concorrem para a conclusão do projeto. E nesse caso aqui, esse conjunto de atividades estão demarcadas por início e término desse pacote, cujo pacote é a casa. Início e término da casa, pelo chão, parede, telhado. Esse exemplo aqui foi apenas para ilustrar os atributos. Esse exemplo foi apenas para ilustrar que existe uma rede, para chamar a atenção que a rede tem que ser fechada e que os atributos têm que ser preenchidos. Vamos ver, num projeto um pouco mais organizado, como as coisas estão dispostas. Como foi dito, gravamos diversas versões do projeto. Com a versão 5 aqui, acredito que nós já tenhamos um projeto um pouco melhor. Os atributos gerais eu coloquei no modo 10. EAP, nós já conhecíamos. Agora, atributos gerais, nós vemos volume, unidade, responsável, um campo livre que foi criado só para efeito de cadastro. O tipo, DHP, a RAMOC, que ela é controlada por 2 pontos, e nós vamos mostrar isso. O início restritivo, início predecessora, sucessora, o calendário e as durações. Eu coloquei isso no modo porque a gente pode ver aqui, deixar as unidades aqui abertas aqui, porque nós temos 6 unidades, 24 metros cúbicos, 80 metros quadrados, porque isso é necessário para a produção. Então aqui nós temos, o botão direito aqui, mostrar todo o projeto, nós temos um planejamento que antecede qualquer coisa, temos uma produção de casa, depois nós temos um manual aqui que só vai ser produzido depois que a casa estiver pronta, por determinação da equipe de planejamento. E temos aqui 2 atividades de encerramento de contrato e encerramento de projeto. Nós observamos aqui, é importante dar uma detalhada aqui, que a assentar contrapiso e assentar piso começam um após o outro, mas aqui em particular, duplo clique no assentar piso. Aqui em particular, quando falamos em links, nós vemos que é fim e início, mas existe aqui uma antecipação. A gente vai começar o assentamento de piso não exatamente quando acaba o contrapiso, mas um pouquinho antes, 20% antes. Como é que é 20% antes? Tradicionalmente, as pessoas falam um dia antes, falam horas antes. Aqui nós estamos dizendo o seguinte: se nós sabemos que são
80 metros de contrapiso, quando estivermos com 80% pronto, ou seja, quando nós estivermos com 64 metros quadrados ou faltando 16, já podemos assentar o piso. Tem parte pronta, grande parte pronta, já podemos assentar o piso. Nós não estamos falando aqui em início, fim, menos um dia. Estamos falando em início e fim menos um percentual de produção. Então, é importante que o planejamento de obra, o planejamento do trabalho seja rico nesse tipo de modelagem. Se estamos trabalhando com obras, falamos em volumes. Só falamos em volumes se os volumes estiverem anotados conforme previsão de edital, previsão de produção. Então, aqui nós estamos com uma atividade sucedendo a outra, com uma antecipação, é um dos atributos, de menos 20% de produção. Aqui também, realizar acabamento, menos 20% da instalação elétrica. Quer dizer, não precisamos ter todas as instalações elétricas e hidráulicas concluídas, todas, para poder começar a realizar os acabamentos. Então, esse tipo de modelagem é necessária, enriquece o resultado e traz uma realidade maior para o planejamento. As RAMOCs, se for observado, o início da produção da casa manda essa RAMOC começar. E o término da produção da casa manda essa mesma RAMOC terminar. Vamos olhar como fica as ligações da RAMOC aqui no nosso exemplo. Links, RAMOC. Início de produção, término de produção. O início de produção diz início. O término de produção diz fim. Eu poderia até dizer que o início de produção não chama direto a supervisão. Ela espera um pouquinho. Então, eu vou dizer aqui que haveria um retardo. Um retardo de 2 dias. Não falei de produção, falei de chegada. Então, a minha casa começa a ser construída, mas a minha supervisão só precisa chegar mais 2 dias. Vamos ver aqui, aplico. E agora, também para terminar, término de produção, fim. Ele manda terminar junto. Eu diria que é 2 dias também para frente. Ele fica, depois que eu saio, 2 dias olhando o que acontece. Vamos verificar novamente se está tudo bem. Ligações, início, 2 dias. E produção, início, 2 dias. Para ter certeza, propriedade, início, 2 dias. Produção, término, fim, 2 dias. Então, se eu mandar calcular agora, talvez não seja muito perceptível, mas eu já tenho aqui um deslize do original. Nós vamos falar sobre essa referência no nosso terceiro encontro. Mas eu deixei ela marcada aqui para mostrar a diferença. A supervisão chega 2 dias após e sai 2 dias após. Então, retardo, antecipação são atributos que nós usamos para modelar o que nós precisamos. Toda a rede está íntegra, nós estamos com todas as ligações feitas, com retardos, temos RAMOC e não vamos explicitar aqui nenhuma atividade do tipo Productivity por conta do nosso tempo e da nossa percepção de curso básico de gestão de projetos. Vamos ao momento de reflexão. Término-início, término-término, início-término, início-início. E nós comentamos que término-início é a única que poderia ser considerada obrigatória. Precisamos agora que você faça 1 ou 2 parágrafos e mande para a gente. Por que a única obrigatória é o término-início? Por que considerar sempre as outras como arbitrárias? E por que
que se encontra sentido quando se fala numa ligação início-término. Você acompanhou o curso Gestão de Projetos Básicos com apoio da ferramenta de projetos. Nós somos da Ectus Consultoria, membros do Spider Team, aqui representantes técnicos no Brasil, somos REP no PMI e o nosso contato está aí embaixo.